lição dos Espíritos, o perdão das ofensas. Só o capítulo dos que são misericordiosos é a continuação, né? Hoje estaremos continuando todas as lições. Não julgueis para não ser julgado, que foi a lição da semana passada que a Janete passou para nós. Anterior foi o arqueiro entrar no olho, né? Então, todas elas nos levam à lição de hoje, que é o perdão das ofensas. A primeira parte aqui, voltando um pouquinho, perdoar para que Deus nos perdoe, né? Então, vem aqui Jesus falando, bem-aventurados que são misericordiosos, porque terão misericórdia. Então, o perdão também é uma misericórdia de Deus, né? Para conosco e para os nossos irmãos que também ainda não aprenderam a perdoar. Misericordiosos são aqueles que são caridosos, né? Que sabem estender a mão, entender ainda o que se passa no coração do outro, né? Perdão também é para aqueles que já trazem assim um entendimento. Como Jesus fala, né? Conheça a verdade e ela vos libertará. Ele está nos dizendo que o conhecimento facilita a gente perdoar. Porque aquele que tem conhecimento, ele sabe que o perdão é para nós, né? Para eles ou para nós, como um antídoto. O perdão é muito mais para nós do que para o outro. Porque quando nós perdoamos, não importa se o outro não perdoou, né? Mas a gente está dando, é um presente que a gente dá para o outro, perdão, mas é a gente que recebe. Se eu perdoo, eu estou dando um medicamento para mim mesmo. Se eu não perdoo, segundo Haroldo Dutra, eu vendo uma palestra dele, ele fala que a falta de perdão é como um veneno, que a gente toma para dar para o outro. Então, imagina, né? É carregado de ódio, né? Se ele é um veneno, porque quem não perdoa, o contrário do perdão é amar e o ódio, né? Quem não perdoa, odeia. Se eu não perdoo, porque eu estou com ódio do outro, eu estou magoado com o outro. Essa mágoa, esse ódio é como um veneno que a gente toma para dar para o outro. Quer dizer, a gente danifica a nós mesmos, nosso próprio corpo, né? Nosso perispírito, nosso corpo. Em primeiro lugar, porque a gente vai ter um monte de doença. Úlcera, gastrite, desenvolve câncer, uma série de outras doenças, diabetes, problemas nos rins. Tudo isso é a falta de perdão, o ódio, a mágoa traz para a gente. Então, a gente tendo esse conhecimento, né, quando a gente conhece a verdade, a doutrina espírita, ela nos dá essa base para que a gente possa entender a necessidade de perdoar. Ele é um sentimento, né? Porque não adianta perdoar da boca para fora. Porque eu posso usar palavras, eu te perdoo, mas se o meu sentimento aqui não mudou, eu não perdoei. Porque o sentimento irradia. E às vezes alguém fala, eu perdoei, mas na primeira oportunidade vai lá e revira a ferida. Lembra o dia que você me fez tal coisa? Isso acontece dentro da nossa casa, da nossa família, do meu pensamento. Lembra aquele dia que você me fez isso? Então ele não perdoou. Aí ele sempre atira no rosto do outro, né? Aquela ação que ele praticou, né? Eu te perdoei, mas você me fez isso. Não perdoou. E o esquecimento também fala que quem perdoa esquece. Não esquece, porque a gente não que vai esquecer? Mas a gente não vai lembrar com mágoa, nem com ódio. A gente vai lembrar entendendo que o outro talvez não saiba o que está fazendo. Porque Jesus lá na cruz diz, perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem.
Quando ele disse isso, perdoa, Pai, não sabe o que faz, está se referindo à falta de entendimento das pessoas, né? Ainda no estágio delas, que elas realmente não sabem o que faz. E muitos de nós já cometemos erros, né? No passado, nessa existência mesmo, não vou falar nem do passado pretérito de vidas passadas, mas aqui mesmo, que hoje a gente lembra e fala, poxa vida, eu fiz isso, né? Mas na época pra gente não significou nada. A gente nem estava nem, a gente até achava bom que o outro ficasse lá bem sofrido, né? Que a gente, né, descontei, né, me vinguei, e a gente achava bom que o outro ficasse lá bem quando diz a palavra, estrepado, né? Mas que a gente não percebia que aquilo estava errado. Com o passar do tempo, quando a gente vai tendo conhecimento, estou falando por mim, gente, porque quando eu era criança, eu adorava a melancia. Depois também na mocidade. Mas aí a gente vai compreendendo. Existe a lei de reação. Hoje em dia ela acontece aqui. Porque pequenas coisas, não estou dizendo grandes coisas, né? Pequenas vingancinhas de criança que a gente percebe que as crianças fazem e que a gente acha, é criança. Não é não, porque ele vai crescer, se ninguém ensinar, ele vai continuar. E às vezes a vida vai ensinar, porque existe. A gente vai passar por situações iguais e aí a gente vai entender que a gente estava errado. Então, se a gente não perdoa, a gente que vai sofrer. E o perdão, lembrando que o perdão é caridade, né, a maior caridade que a gente pode fazer para com o outro, né, e para conosco mesmo, muitas vezes a gente perdoa como exemplo as nossas atitudes boas, mesmo que aquele inimigo que a gente tem. Aí vamos falar dos inimigos encarnados e desencarnados. Muitas vezes a gente tem inimigos aqui na Terra, encarnado, que a gente nem sabe por que ele não gosta da gente. Isso acontece dentro da nossa família. Tem aquele que a gente sabe que ele não gosta da gente. A energia dele fala, ele é falso com a gente. Por que será que ele é assim, né? Alguma coisa a gente fez no passado, isso vem de outras encarnações, e a gente vem aqui com o dever de modificar aquilo, não de piorar a situação. Então isso é a caridade que a gente tem com ele, né? E o nosso exemplo, a bondade, a continuação de boas ações para ele, vai fazer com que ele vá se modificando, assim como os encarnados. Os encarnados também, os desencarnados também. Os desencarnados, eles ficam nos vigiando. Eles estão lá no plano espiritual, não encarnaram, nos encontraram em algum momento da nossa existência, porque quando a gente nasce, eles demoram um pouco, mas pela energia eles não se encontram. Né? E se a gente não tem nenhum merecimento, né, às vezes, Deus permite, porque eles vão ser instrumento da nossa mudança, da nossa melhora. E muitas vezes eles ficam ali, observando. Na primeira oportunidade, quando a gente faz alguma coisa errada, eles aproveitam da situação, porque a gente muda nosso padrão vibratório. Aí eles vão em cima. E eles conseguem nos atingir, porque a gente mudou o padrão vibratório. E a gente fica mal, muitas pessoas entram, começa com uma simples influência e acaba numa depressão, né? Se ela não tem um entendimento, força para mudar, ela acaba realmente indo procurar ajuda do psiquiátrica, né? Médica, para poder modificar, tomar um remédio, e muitas vezes é o próprio obsessor ali fazendo aquilo. Mas se a pessoa tem boas ações, se a pessoa modifica esse padrão vibratório, eles ficam ali observando, eles tentam, mas eles não conseguem, porque a gente vai adquirindo é que nem uma vacina.
A vacina não deixa o vírus nos atingir. As boas ações não deixam o obsessor chegar perto. Ele fica lá de longe, tentando de tudo, mas ele não consegue. Porque as vibrações são boas, né? Irradia. É como se a gente formasse uma parede de vidro, né? Aí ele não consegue penetrar. Usando um termo assim, né? Mas não são bem esses os termos, né? Mas seria assim, como exemplo. E eles não conseguem nos atingir. E essas boas ações vai fazendo que uma hora eles se tornam nossos amigos. Às vezes demora uma vida, demora mais de uma vida, várias encarnações, e às vezes a gente consegue nessa existência. E eles, Chico Xavier, acho que foi a mãe que disse a ele, está relacionado ao Chico Xavier. Se vocês souberem dessa história, eu não sei ela direito, eu sei que são palavras de alguém que passou para ele, se foi o mentor dele, o Emmanuel, passou para ele, se possível, ele falou, pregue o Evangelho, se possível, use palavras. Analise com profundidade, que nem sempre nós precisamos das palavras para pregar o Evangelho. Nós pregamos com as atitudes e com a nossa conduta, isso, a nossa conduta. E nós pregamos o Evangelho, tanto dentro do nosso lar, como dentro da nossa casa, né, da nossa casa espírita, tanto junto aos amigos, né, do mundo. Porque eu posso estar falando aqui e saber muito de perdão na minha palavra, na pregação, no lendo, eu estudei 2 dias. A gente aprende, né? Sabe de cor. Mas as atitudes da gente tem que ser coerentes também. Porque às vezes eu chego lá, sou prestada e não dou conta. Uma vez aconteceu o seguinte. Eu acabei, essa lição perdão, até aqui eu falo. Porque eu já falei ela aqui na casa várias vezes. Uma vez aconteceu que eu fazer essa palestra, essa lição. Saindo daqui aconteceu um fato que eu custei a modificar meu coração depois. Só modifiquei porque eu falo conhecimento nos auxilia. Se eu não tivesse, eu falo que eu fui testada. Hoje em dia, quando eu saio para o Evangelho fazer uma palestra, eu falo, não me teste, porque eu não vou passar. Então, a gente é difícil, não é, Lúcia? Então, melhor, se Deus é misericordioso, é melhor ele deixar para me testar mais para frente, porque senão a gente desequilibra. E aquele acontecimento, eu fiquei dias sentindo raiva, sentindo mágoa, sentindo um monte de coisa daquela determinada pessoa que me fez aquilo, nem saindo daqui. E aí eu fiquei trabalhando aquilo, foi tão difícil, mas foi tão difícil trabalhar, mudar a energia, ouvir a música, mexer na terra, mexer nas plantas, porque eu caí no padrão, depois eu não conseguia sair da faixa. E aí vem talvez os meus inimigos ali envolvendo, né, que eles encontraram na brecha, e ficou muito difícil. Por isso que o perdão é vacina para a gente, é medicamento. E sem esse medicamento a gente cai. Então, ficar envolvido nos atos dos outros é dar força para o outro, de nos vencer. Se a gente tem um inimigo e ele nos odeia, se a gente cai na dele, se a gente não perdoa, a gente dá força para ele. E além de tudo, a gente nos envenena, a gente se envenena, né? Então, se alimentando daquele veneno. E é ensurdecedor, porque a gente não deu como diz a deu a bala para ele para tirar em nós, né? Então, a gente tem que analisar muito, ter força, ter coragem de perdoar. Porque perdão também é ter coragem. Não, porque eu não
nosso orgulho às vezes grita. Ele que fez isso, ele que vem. Eu não vou lá. Eu não perdoo, eu não vou lá falar com ele. E muitas vezes, sem a humildade, não há perdão. Então, se a gente for humilde, a gente vai, conversa com a pessoa, e de repente a gente ganha a pessoa. Aí, bem lá no começo, ele fala, enquanto estais assim encarnado, enquanto estais com o seu inimigo aqui na terra, reconciliai-vos com ele. Antes da gente desencarnar, porque depois fica difícil. Porque depois ele vira um inimigo perseguindo, porque a gente sabe que a morte não existe. E se ele desencarna antes da gente, pior ainda, porque a gente não vê ele, e ele está vendo a gente. Então, reconciliar o mais depressa possível com o vosso adversário. E como que a gente faz isso? Então, mesmo conversando com a humildade, muitas vezes a gente desperta nele o amor. Porque a gente chega ali e encontra uma brecha. Ao invés de a gente ser superior, foi você que fez. Não, a gente chega ali, estou falando isso para mim, que eu preciso fazer isso. Então a gente chega ali e conversa, e modifica aquela ação que muitas vezes poderia se transformar em uma coisa grande que vai levar para outras encarnações. E a gente tem que aproveitar a nossa encarnação aqui, nossa oportunidade que a gente tem aqui. Por que a gente vai adiar para outra vida o que a gente pode fazer agora? E às vezes a nossa atitude com humildade modifica os corações. Olha, e isso é tão interessante que muitas vezes a gente tem alguém que não parece que não gosta da gente, que olha a gente assim, procura, a gente nem sabe por quê. Daí a gente se aproxima da pessoa, procura dialogar, fazer amizade, tratar bem, e de repente a gente se torna melhores amigos, e abre toda aquela corrente. Mas se a gente não tiver a disposição de fazer isso, a gente não consegue um amigo. E às vezes granjear amigo, porque é importante para a gente. Isso é Jesus que falava, que a gente, quanto mais amigo a gente tiver, mais a gente está alicerçado, porque esses amigos desencarnam, intercedem por nós nas horas difíceis, lá no plano espiritual, porque a gente vê muito, nos filmes espíritas, nos livros de André Luiz, quanto eles intercedem pelos outros, Falando em André Luiz, tem uma história que um mentor chamado Caldeira, junto com André Luiz, eles foram chamados para acudir uma pessoa que estava prestes a desencarnar num hospital, estava praticamente em coma. Esse espírito, essa pessoa que estava em cama, chamava Pedro, e o obsessor do lado dele. Então, André Luiz, fica, mas por quê, Fica com muita pena do moço, que está ali naquela cama. Aí Caldeira fala Caldeira, não sei de falar o nome dele, Caldeira. Ele fala, não, Pedro foi adotado, o obsessor que estava ali, chamava Camilo, foi o pai adotivo de Pedro. Camilo adotou Pedro, ele tinha bom coração e adotou Pedro como filho. Mas Camilo era muito exigente, muito brigão, humilhava o filho. Na adolescência, o filho foi trabalhar no comércio com o pai. Mas o pai não sabia tratar nem o filho, nem os outros filhos dele, que ele tinha filhas, E ninguém. Ele era grosso, ele era bruto, e ele sabia humilhar as pessoas. E ele humilhou tanto o filho adotivo, se sentiu tão humilhado, que chegou uma hora que, em vez de despertar amor no filho adotivo, ele foi despertando ódio com as atitudes dele. E o filho trabalhava muito para ajudar. Até que o filho tomou a decisão
ilusão, tá? Amor, fez uma trama lá, de uma forma que parecesse que tinha sido, que houve um assalto, e mata o pai. Pela justiça fica como se ele tivesse sido morto num assalto. E acaba ficando com toda a fortuna do pai, né? Mas ele logo nos primeiros tempos, o remorso já começou a tomar conta dele. Como tinha mãe adotiva também e irmãs adotivas, ele acolheu a família, não deixou ninguém passar dificuldade, procurou fazer todo o bem possível, mas à noite não dormia, porque o obsessor perseguia ele via o obsessor, e passou, com o passar dos anos, 20 anos depois, ele foi ficando cada vez mais doente, o obsessor queria que ele morresse mesmo, para lá, no plano espiritual, se vingar dele mais ainda. E o pai adotivo, agora desencarnado, foi morto, ficou com muito ódio, se tornou o obsessor dele. E ele lá na cama e o obsessor lá do lado. Os dois, né, Luiz e Caldeirão, estavam lá e ele falou: nós não podemos ajudar. André Luiz falou: não podemos convencer o obsessor a deixá-lo? Não, meu irmão, impossível para nós. Isso só um espírito, só o amor pode modificar. Então eu vou chamar aqui uma pessoa, eu vou chamar Cipriano. Então o Caldeirão chama Cipriano, que era um espírito que quando chega, irradia tanta luz, parecia um arco-íris, você ficava até difícil de enxergá-la. E ela faz aquela prece e ela modifica todo o ambiente. E o obsessor se assusta quando vê toda aquela luz, toda aquela energia, e ele achou que era Nossa Senhora, né? Então, tanta luz que tinha. E ele começa a lamentar o que ele fez aqui, porque ele era a vítima. E Cipriano diz para ele, né, que ele não era, ele poderia ter sido a vítima um dia, mas agora ele era o algoz. Que diferença ele tinha do outro, né, do filho, se ele nem um minuto teve um pouco de empatia, um pouco de amor. Não compreendeu que as atitudes dele também o levaram àquele desfecho, né? E ela vai falando que ele não é essa vítima assim, né? Vai modificando, falando o obsessor ali, não quer entender o que se fazia, para ele era vítima, mas ela deixa bem claro que todos nós, quando nos vingamos, deixamos de ser a vítima, nos tornando pior do que aquele que um dia nos prejudicou. E que isso não termina nunca, porque é um círculo, né? Um dia o algoz está ali se vingando, se ele desencarna o espírito para ele assim como você quer, se ele também vai se sentir ofendido e vai também continuar essa vingança. Eu sei que ela, com toda aquela luz, com todo aquele amor ali, ela convence, né, o obsessor. O espírito ia desencarnar daí a poucas horas. Eles não estavam ali para salvar a vida dele, mas estavam ali para que ele pudesse desencarnar, né, porque ele já tinha se arrependido, o remorso perseguia, ele tentou fazer, durante esses 20 anos ele fez boas ações, ele fez caridade, mas ele não conseguia sair daquele clima de remorso que o perseguiu pela vida fora, até eu trazer ele ali naquele leito. Então, poucas horas ele ia desencarnar, mas eles não podiam deixar que o obsessor continuasse ali, porque senão não ia ter um desfecho bom. E aquela luz e aquele espírito, com todo o amor, conseguiu levar o obsessor agora, como se fosse quase que uma criança necessitando do amor dela, né? Deixando livre aquela Pedro ali, que desencarnaria em poucas horas, para continuar a vida dele, né? Lá no plano espiritual. E eles falam assim, né? A justiça pode não ser
ser feito na terra, mas ele não escapará da justiça divina, né? Um dia ele terá que resgatar todos os seus erros. Assim como todos nós, né? Nossas atitudes, a gente tem que analisar muito, porque um dia vamos responder por elas. Muitas vezes nós já estamos respondendo aqui, né? A gente não sabe, mas todas as dificuldades que nós passamos, que dói hoje muito em nós, não doeu quando a gente fez algo de mal para o outro numa outra existência. Porque a gente só não lembra, mas a gente fez. E hoje nós temos que agradecer as oportunidades que temos de resgatar nossos erros e perdoar, né? Perdoar sempre. Então, Jesus fala, né? Quando Pedro pergunta, quantas vezes nessa tem que perdoar? Só 7 vezes? Não. 70 vezes 7. Cada ofensa. Então, quantas vezes fomos ofendidos? Se alguém já fez as contas, eu já fiz as contas, mas já esqueci. Mas cada ofensa é infinito, né? 70 vezes, 7 vezes. E cada ofensa, e a gente, que a gente faz também, as ofensas que a gente tem, faz com o outro. Às vezes, muitas vezes, sem perceber, nós adquirimos um inimigo, uma atitude que a gente não avaliou, não percebeu, não orou, não vigiou, e acabou fazendo alguma coisa ou outra, nem foi por maldade, mas acaba gerando um conflito. E a gente tem a necessidade do perdão também, muitas vezes, né? De pedir perdão. Então, se a gente tem essa necessidade do perdão de Deus, do perdão dos outros, a gente tem que ser caridoso também, perdoar. Então, por hoje é só.